Olá, tudo bem? Nós estamos hoje aqui para conversarmos um pouco sobre a pneumatologia do Evangelho segundo Marcos. E com esse nosso encontro, nós encerramos esse mini curso sobre o Evangelho de Marcos aqui no canal São Jerônimo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é compreender o significado desse termo pneumatologia. Vem do termo pneuma, que é usado para espírito, também usado para vento, tempestade, para tudo que tem a ver com respiração. Nós hoje vamos ver como é a pneumatologia do Evangelho de Marcos. Então, de início, nós já podemos assegurar que a principal obra do Espírito Santo nos evangelhos sinóticos, de um modo geral, está em relação com Jesus, ou seja, quando tratam do Espírito Santo, os sinóticos sempre estão tratando também sobre Jesus. E se nós pensarmos mais superficialmente sobre como que o Evangelho de Marcos trata sobre o Espírito Santo, nós vamos dizer, e tem Espírito Santo no Evangelho de Marcos, parece que falar de uma pneumatologia no Evangelho de Marcos seria alguma coisa assim muito difícil, porque não lembro do Evangelho de Marcos falar sobre o Espírito Santo. Nós olharmos para o Evangelho de Marcos de uma forma mais profunda, nós veremos que em uma pneumatologia bem mais elaborada do que se pensa. Vamos tratar aqui das 6 referências que o Evangelho de Marcos traz sobre o Espírito Santo. A primeira menção ao Espírito Santo no Evangelho de Marcos é logo no início e está referida a João Batista, ou seja, João, quando fala para as pessoas que vão se batizar no Jordão, ele menciona o Espírito Santo, e essa é a primeira vez que Marcos trata sobre o Espírito Santo. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Com essa frase, João deixa bem claro a missão de Jesus. Ele está preparando pessoas para o ministério de Jesus. Ele é o precursor, ele é aquele que prepara. E aquele que vem depois dele, que ele chama de o mais forte, vai realizar uma obra que tem a ver com o Espírito Santo. Então, veja que antes do Evangelho de Marcos já começar o ministério de Jesus, nos contar sobre Jesus, porque o Evangelho de Marcos não tem os evangelhos da infância. Então, o leitor de Marcos, a princípio, não sabe nada sobre Jesus. No início do cristianismo, no século I, as pessoas não tinham esse conhecimento sobre Jesus, geralmente. E o Evangelho começa não só falando sobre Jesus, mas o Evangelho já começa falando sobre o Espírito Santo, e o mais interessante é que o Espírito Santo, nesse primeiro versículo, não está vinculado, linkado só com Jesus, mas com as pessoas que darão ouvidos à mensagem de Jesus, as pessoas que vão aderir a Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, o Evangelho de Marcos já deixa bem claro, nesse primeiro versículo, uma pneumatologia muito mais desenvolvida, não com palavras, mas com a profundidade daquilo que é a pneumatologia. O Espírito Santo está em nós, nos seguidores de Jesus.
ele move os seguidores de Jesus, ele move a comunidade dos seguidores de Jesus, que nós chamamos de igreja, que somos todos nós. Ele é dado por Jesus, é dito também, ele vos batizará, então, com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está em nós, e o Espírito Santo que está em nós é dado por Jesus, a partir de um batismo que Jesus realiza. E o que é esse batismo que Jesus realiza? Não é o batismo de João. Né? O batismo de João é chamado no judaísmo de mikvê, que é um banho ritual, um banho para purificação, que ainda hoje os judeus religiosos realizam. O João realizava esse mikvê para o arrependimento dos pecados. Quem procurava o batismo de João, lá no Jordão, eram aquelas pessoas que ouviam a pregação de João, se convenciam daquela pregação e queriam se preparar para algo novo, radicalmente novo, que Deus ia fazer em breve, conforme a mensagem de João. Então, esse batismo, ele não era apenas um ritual, esse batismo de João. Era um batismo de arrependimento e um pedido de perdão a Deus, e também era um compromisso para mudar de vida, para se transformar, para seguir mais profundamente a vontade de Deus, para realizar de modo mais comprometido, engajado aquela lei de Moisés, porque no Evangelho de Marcos, quem procura João são membros do judaísmo, que querem retornar à aliança. Isso era comum. O hebraico usa a palavra teshuvá, que quer dizer retorno, voltar para a aliança que Deus fez com Abraão e os patriarcas e Moisés. É a forma como em hebraico fala de arrependimento, em retorno. A outra coisa que se diz nesse versículo, logo no início do primeiro capítulo, é que o tempo de Jesus é radicalmente diferente do tempo de João. João ainda pertence ao Antigo Testamento. João está falando para judeus, preparando os judeus para a vinda do Messias, ou seja, o Cristo, o ungido, que virá logo em seguida. E João deixa bem claro que esse tempo é diferente. O tempo de João é diferente do tempo de Jesus. O tempo de João é o tempo do Antigo Testamento, que é o tempo da preparação. O tempo de Jesus já é o tempo do Espírito Santo. A vinda de Jesus aí para o Evangelho de Marcos já supõe a vinda do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que primeiro Jesus vai realizar e aquilo que é a obra fundamental de Jesus, que completa tudo que Jesus tem a fazer, é o batismo com o Espírito Santo. Mais para frente vamos ver o que é esse batismo. João é inspirado pelo Espírito Santo, João age na unção do Espírito Santo, mas o Espírito Santo em João age como agia nos profetas do Antigo Testamento. João é chamado de profeta, né? E ele faz a sua profecia, o anúncio do julgamento de Deus e a denúncia dos erros, assim como os profetas faziam. Então, o Espírito Santo agindo em João não é a mesma coisa do Espírito Santo agindo nos cristãos. É o Espírito Santo que agia nos profetas. E um profeta não é capaz de passar para ninguém o dom do Espírito Santo. É capaz de acolher como sucessor e tudo mais, mas não de comunicar o Espírito Santo para outro. Lá no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver isso, que os discípulos de João não sabem nem quem é o Espírito Santo. Então, só Jesus pode nos fazer novos, renovar a nossa vida, mudar radicalmente a nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. Então, é preciso uma unção messiânica, e aí nós vamos ver logo em seguida essa unção messiânica que Jesus vai receber, né? Ou seja,
Jesus vai receber o Espírito Santo para estar com ele durante todo o seu ministério. A palavra Cristo é grega, a palavra Messias é hebraica, e em português é unção, ungido. Então, é preciso que Jesus seja ungido para ser o Messias. Que Jesus já tem um vínculo com o Espírito Santo, nós hoje já sabemos, porque o Evangelho segundo João vai nos dizer que o homem Jesus é o Verbo eterno encarnado, mas o homem Jesus só se torna Cristo, Messias, quando vem sobre ele essa unção específica para que ele exerça o ministério. O Cristo quer dizer o ungido, e isso supõe que vem o Espírito Santo. Ser o Cristo, ser o ungido, é uma missão de Jesus, entre nós, e Jesus necessita do Espírito Santo para isto. Então, o que Jesus foi fazer lá no Jordão, quando João estava batizando os pecadores? Ele se solidarizou com aqueles pecadores, ele assumiu a mesma condição daqueles pecadores que estavam ali para ser batizados por João. Então, o batismo de Jesus no Jordão é uma prefiguração da cruz. Quando Jesus fala sobre o seu batismo, Jesus nunca menciona o Jordão, Jesus menciona sempre a cruz. O batismo de Jesus é a cruz, né? E o batismo de Jesus no Jordão é um gesto profético que antecede a cruz. Então, o Evangelho de Marcos começa com o batismo de Jesus, a entrada de Jesus nas águas do Jordão, e termina com a entrada de Jesus na região dos mortos, na mansão dos mortos, a morte de Jesus na cruz. E assim como Jesus sai das águas do Jordão, ele também sai da região dos mortos, ressuscitando. Então, o início e o fim do ministério de Jesus no Evangelho de Marcos é a cruz que é o batismo no Jordão, e a cruz que é a morte de Jesus. A palavra batismo, ao pé da letra, significa o mergulho. Quando Jesus mergulha no Jordão, ele está simbolizando aquele mergulho na região dos mortos. Jesus se solidariza com os pecadores, porque lá na cruz ele vai morrer pelos pecadores, vai assumir essa condição que é uma condição vivida pelos pecadores. E aí, então, o pecado morre com ele na cruz. Segunda menção ao Espírito Santo, ou seja, a menção à pneumatologia do Evangelho segundo Marcos, é o versículo 10, logo depois da fala de João e do batismo de Jesus. E diz: e logo ao subir da água, ele viu os céus rasgando e o Espírito, como pomba, descer até ele. Eu estou usando o texto da Bíblia de Jerusalém. Então, vamos tentar entender o que significa isso. Esse subir da água, como eu disse, já é uma prefiguração da ressurreição. E os céus se rasgam, ou seja, os céus estão abertos. Os rabinos diziam que os céus estavam fechados, porque Deus tinha parado de falar através dos profetas. E agora, não é uma expressão até da teologia apocalíptica, os apocalípticos gostam de mencionar os céus abertos, significa a realidade, céus abertos mostram o que Deus está fazendo, que Deus está agindo, que Deus está fazendo algo novo. Quando na apocalíptica se diz que os céus estão abertos, os céus se abriram, os céus se rasgaram, os céus se dilaceraram, quer dizer que está mostrando Deus agindo com poder e fazendo uma coisa nova.
no caso do Apocalipse, é o agir de Deus no fim dos tempos. Aqui também tem uma conotação de fim dos tempos. O Espírito vem sobre Jesus, então Deus age com poder, aquela separação aparente entre céus e terras deixa de existir, o Espírito de Deus está aqui no nosso meio, sobre Jesus, ungindo Jesus. Né? Então, Deus está aí começando algo novo e com poder, e por isso esse Espírito tem a ver com a ressurreição, esse mistério de morte, ressurreição, ascensão e Pentecostes não são separados, não é? Vocês veem que o Pentecoste é o final do tempo pascal. Pentecoste faz parte daquele ciclo litúrgico que começa com o Tríduo Pascal na Quinta-feira Santa. Quando diz que Deus falou, que é o que vem aí em seguida, quer dizer que Deus publicamente deu o seu selo. Os antigos reis, eles assinavam os documentos oficiais, colocando um selo. Eles tinham um anel com um brasão, e eles colocavam na cera quente aquele anel, como se fosse um carimbo, e aquele selo, aquele brasão, confirmava que aquele documento era autêntico, era um decreto do rei. Então, a voz de Deus, que é chamada pelos rabinos de Bat-Kol, que fala aí nessa vinda do Espírito Santo sobre Jesus, dá a aprovação ou endossa o ministério de Jesus. Diz que é aquilo mesmo. Então, a comunidade dos inícios, fazendo a reflexão sobre o ministério de Jesus, sobre tudo que Jesus fez, vai ser inspirada, né, a dizer isso, que já ali no início do ministério de Jesus, o Pai está dizendo, é isso mesmo, o que ele faz é o que eu quero, não é? E por isso ele recebe o Espírito Santo para fazer exatamente o que eu quero. Então, ali naquele momento, é o momento em que Jesus vai dar o seu sim para que tipo de Messias ele será, porque havia muitas expectativas messiânicas. As pessoas na época de Jesus não estavam de acordo sobre como seria o Messias. Pensava muito numa salvação no sentido político. Então, havia muita discordância sobre como seria o Messias. E Jesus faz uma opção aí. A opção de Jesus não é lá no Getsêmani, ou na hora da morte. Ali, no Getsêmani, na hora da morte, apenas se confirma algo que Jesus já decide aí, é que ele vai ser o servo sofredor, ele vai ser o Messias crucificado, ele está disposto a qualquer coisa para anunciar esse reino. E as perspectivas não são boas, porque o Império Romano tem tratado de forma cruel todos aqueles que são supostos messias. Então, é aí que Jesus faz a opção dele, e essa opção por ser o Messias servo sofredor, que leva sobre si os pecados do mundo, e é por isso que ele já está aí no Jordão para ser batizado, porque o servo sofredor é aquele que leva sobre si os pecados, as enfermidades e os pecados do mundo. Então, ele, ao se batizar, já faz a sua opção por ser o servo sofredor. E esse tipo de messianismo que Deus confirma quando a voz de Deus fala aí no batismo de Jesus. Então, a menção à pomba é muito importante, porque com o ministério de Jesus, que vai começar aí logo depois desse momento do batismo no Jordão, é aí que vai ser mencionada a pomba para nos remeter aos começos lá do Gênesis, partícula como,
tentando dar uma ideia. Lá no Gênesis 1:2, menciona que no início o que havia era o Espírito Santo pairando sobre as águas primordiais. A criação começa com o Espírito pairando sobre as águas. E em hebraico se diz merahefet, que seria, assim, um bater de asas. Na tradução para o aramaico, se chama menashivá, é aquela situação da ave, do pássaro, ficar sobrevoando o ninho. Então, é para dar uma ideia do agir do Espírito em Jesus. Essa questão aí vem para retomar o Gênesis, que diz que o Espírito ficava como um bater de asas sobre as águas, né? Então, é nesse sentido, e é só por isso que se menciona a pomba, porque ela faz esse gesto de bater de asas sobre o ninho. E é para dizer que ali está começando uma nova criação, a recriação, como diria São Paulo, de tudo em Cristo. Deus está recriando em Cristo. Tanto essa pneumatologia é profunda que os evangelhos de Mateus e de Lucas vão retomá-la e vão explicitar melhor esses elementos que ficam aí subentendidos no Evangelho segundo Marcos. O terceiro momento que vai mencionar o Espírito Santo é numa discussão, ou seja, numa controvérsia de Jesus com os líderes religiosos de sua época. Então, os líderes religiosos acusam Jesus de ter um espírito impuro, um pneuma que não é o pneuma que vem de Deus. E dizem que Jesus faz todos aqueles atos de poder, os milagres e os exorcismos, a partir de uma emoção, não tem sua origem no pneuma de Deus, no Espírito Santo, mas em um espírito impuro. E Jesus, então, vai argumentar que isso é uma blasfêmia, quando as ações do Espírito Santo neste mundo se tornam mais claras e com muito mais poder, isso é tido pelos líderes religiosos como sendo atribuído ao espírito impuro, que é o grande adversário de Jesus nesse evangelho segundo Marcos. E essa blasfêmia contra o espírito não tem remissão, porque o perdão de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que causa o perdão de Deus em nós. Quando Deus nos perdoa, Ele, ao mesmo tempo, nos cria justiça em nós, nos justifica, cria a justiça em nós, cria o ajustamento da nossa vida à sua vontade, a graça de podermos corresponder à vontade de Deus. Cria em nós uma nova criatura. Perdão nos dá não só uma nova oportunidade, mas cria uma nova criatura. A outra menção ao Espírito Santo é quando a comunidade dos inícios argumenta a respeito da messianidade de Jesus contra aqueles opositores da comunidade, principalmente pessoas que não aceitam que Jesus seja o Messias. Então, aí a comunidade primitiva está argumentando contra os seus adversários, o adversário da fé, de que realmente Jesus é o Messias, é ungido pelo Espírito Santo. E para argumentar isso, a comunidade primitiva tem que mostrar que o Antigo Testamento já anuncia Jesus. E essa é uma passagem de um salmo, que vai ser citado logo a seguir,
e é um salmo atribuído a Davi, e que eles dizem, que a comunidade primitiva diz, através das palavras de Jesus, que o Espírito Santo ungiu Davi, ou seja, o Espírito Santo esteve sobre as pessoas que viveram, transmitiram, escreveram e editaram as escrituras hebraicas. As escrituras apontam para Jesus, e Jesus plenifica as escrituras numa interpretação iluminada pelo Espírito Santo. Nós vemos lá, já no Antigo Testamento, falando sobre Jesus. Mas é preciso ter um segmento de Jesus e ter a unção do Espírito Santo para ver no Antigo Testamento já apontando para Jesus, porque as coisas não estão claras. Então, é preciso que o Espírito Santo nos ajude a fazer as releituras, a ver a intertextualidade, ou seja, que um texto do Antigo Testamento é retomado no Novo Testamento. Então, o Espírito Santo que trabalha em todas as pessoas que estão envolvidas com a Escritura, sempre, desde quem viveu, transmitiu, escreveu e editou, como também naqueles que leem e interpretam posteriormente, à luz do acontecimento de Jesus. Temos aqui a quinta menção, que diz assim: quando, pois, vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que for indicado naquela hora, isso falarei, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo. Aqui nós temos a penúltima menção ao Espírito Santo, e é no contexto do julgamento. Essa assistência do Espírito Santo, que está mencionada aí no capítulo 13, é quando os cristãos são perseguidos e são levados aos tribunais. Capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos é o capítulo que trata sobre o fim dos tempos. É o capítulo no qual Jesus dá orientações aos seus seguidores a respeito de uma preparação para os fins dos tempos. Faz parte do fim dos tempos a perseguição aos seguidores de Jesus. E Jesus não garante aos seus seguidores e seguidoras que não vão passar por aperto. Não, ele não garante isso. Desde o início da igreja, nós temos aí a história dos mártires, pessoas que foram perseguidas e acabaram dando a sua vida pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Então, o que Jesus promete é uma assistência do Espírito Santo para falar nos tribunais. E esse falar nos tribunais não significa que o Espírito Santo vai ser um advogado tão bom que vai livrar a cara dos cristãos na hora do aperto nos tribunais. Não, não é isso. Quer dizer que, mesmo quando estiverem sendo julgados, e mesmo quando estiverem sendo condenados, e mesmo quando estiverem sendo mortos, os cristãos não estarão sozinhos. Eles terão a assistência do Espírito Santo. Quando o cristão vai confessar e professar publicamente a sua fé, e a partir dali, quem ouvir estará sendo convidado a aderir àquela mensagem que é a boa notícia. E essa é aí a menção mais aprofundada que temos no Evangelho segundo Marcos a respeito da função do Espírito Santo, ou do papel do Espírito Santo na igreja. O papel do Espírito Santo na igreja é assistir à igreja em todos os momentos, e principalmente nos momentos de perseguição até o fim dos tempos. Jesus não promete que não seremos perseguidos, mas promete que quanto maior a perseguição, maior a assistência do Espírito Santo. Esse versículo que nós acabamos de citar vem confirmar os versículos anteriores, e principalmente aquela primeira menção ao Espírito Santo, capítulo 1, versículo 8,
é que o Jesus dá o Espírito Santo para seus seguidores. Ele dá o Espírito Santo à igreja. Então, vamos concluir. O Espírito Santo trabalha integralmente em harmonia com Jesus. Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus é o Messias ou o ungido. Ungido por quem? Pelo Espírito Santo. Quando eu digo Jesus Cristo, eu estou dizendo Jesus é o Cristo, ou seja, é Jesus e não outra pessoa que é ungido pelo Espírito Santo. Jesus é o ungido. Eu estou fazendo uma profissão de fé. E era por isso que as pessoas eram mortas, porque elas diziam, Jesus é o Cristo. Então, a fé era isso, que Jesus é o ungido, é o Messias, é o pleno do Espírito Santo. E, portanto, se ele é o pleno do Espírito Santo, ele é aquele que doa o Espírito Santo aos seus seguidores. Então, a profissão de fé em Jesus como sendo o Cristo já supõe o Espírito Santo. Então, nós não podemos falar de Jesus sem mencionar o Espírito Santo. O Espírito Santo é inseparável de Jesus. E aquilo que foi prometido lá no início, ele vos batizará com o Espírito Santo, acontece lá no final. Né? Então, as pessoas são convidadas a ir à Galileia. E esse convite a ir à Galileia é convidar ao princípio de tudo, do ministério de Jesus. É convidar a receber esse batismo no Espírito Santo, que, quando se dizia batismo no Espírito Santo, era para diferenciar dos outros batismos, que eram batismo para purificação, batismo para remissão dos pecados. Esse batismo da igreja é diferente dos outros batismos. É isso que hoje nós fazemos com o sacramento do batismo. Forte abraço e que o Espírito Santo nos unja a todos.